Boa tarde, galera. Vamos voltar aqui, vamos retomar nossa aula de combinação de negócios. A gente parou quando a gente estava discutindo a questão de quem normaliza, quem regulamenta esses tipos, né, de reorganização societária. No caso, a gente discutiu a CVM e a CVM em si, pelas suas regulamentações, ela obriga as empresas a utilizarem o CPC 15 para critério de reconhecimento e contabilidade, né? Reconhecimento contábil, mensuração e de divulgação de reorganização societária, conforme a gente já discutiu, né? Então vamos lá, vamos agora entrar propriamente dito no CPC 15, combinação de negócios. Eu trouxe aqui de novo a definição, né, do que é a combinação de negócios de acordo com o escopo do CPC 15. Ele vai dizer que só é e só se enquadra, só se classifica, né, uma reorganização societária como uma combinação de negócios se existe a transferência de controle da adquirida para a adquirente, tá? Independentemente da forma jurídica da operação. A gente já chegou a comentar isso na nossa aula de segunda, né? Mas e a gente vai ver daqui a pouco a questão de algumas possibilidades dessa transferência de controle ser diferente da forma jurídica da própria operação em si, tá? Mas frisem bem que para se classificar uma reorganização societária como combinação de negócios pelo escopo do CPC 15, só se existir transferência de controle, beleza? Aí aqui eu trouxe, né? Aqui é de acordo com o CPC 15, combinação de negócio é definido como uma operação ou outro evento no qual o adquirente obtém controle de um ou mais negócios, beleza? Independente da forma jurídica. O objetivo em si do CPC 15 vai ser dispor desse tratamento financeiro, né, da apresentação financeira e tratamento contábil. Pontos que a gente pode destacar, né? Que a obtenção do controle de outra sociedade ela pode se dar por meios que não a compra, né, propriamente dita do capital votante. A gente sabe que a gente presume que você tem o controle, né? A empresa, a entidade vai ter o controle de outra no momento que ela tem mais de 50% do capital votante daquela outra entidade, mas não necessariamente, tá? O controle ele pode ser tido de outras maneiras, mas a gente presume a partir de 50%, 50% mais um, né? Que a gente tem o controle da entidade, da outra entidade que é investida, né? E a gente também pode destacar aqui que não necessariamente uma combinação de negócios está na questão da aquisição do controle de uma entidade inteira por si só, mas pode ser a aquisição do controle de uma parte da sociedade, não parte de ativos e passivos, um negócio, o que vai ser conceituado como um negócio dessa outra sociedade. Vamos pensar assim, eu tenho uma empresa A que ela vai adquirir uma planta fabril da empresa B. A empresa B está se desfazendo de uma planta fabril com todos os seus ativos, passivos atrelados àquela planta fabril, e a empresa A está adquirindo o controle daquela planta fabril. Então, essa aquisição desses ativos e passivos representados pela essa planta fabril, ela se caracteriza como uma aquisição de negócio, uma combinação de negócio, beleza? Como eu falei, um dos pontos, um conceito que vocês têm que ter em mente é o conceito de controle. Como a gente pode definir controle? O próprio CPC 15 ele define controle. Como que quando a empresa, você como controlador, está exposto aos retornos variáveis dessa empresa que você controla, né? No caso da empresa que você investe. Quando que isso acontece, né? Quando é que a gente está exposto a retornos variáveis, né? Quando a entidade ela tem um poder
de governar as políticas operacionais e financeiras da outra entidade. Esse o conceito de poder, né, poder de governar as políticas financeiras e operacionais, ela está diretamente associada à questão do próprio conceito de controle, né? Controle é o poder de governar as políticas financeiras e operacionais. Esse poder de governar essas políticas, você como controladora, você tem como decidir sobre as políticas financeiras e operacionais e, ao mesmo tempo, você vai estar exposto aos retornos variáveis que essas decisões sobre as políticas financeiras e operacionais da sua controlada vão gerar, né? Qual é o objetivo quando a empresa ela investe capital em outra empresa, né? Qual é o objetivo dela? De gerar retornos variáveis, retornos esses positivos, né? Então, para isso a empresa vai decidir sobre as melhores políticas operacionais e financeiras de acordo com as suas escolhas. E aí, consequentemente, os retornos variáveis dessas escolhas, quem vai estar exposto é a própria controladora, principalmente em relação também às questões de responsabilidade e assim por diante. Então, o conceito de controle ele é muito importante quando a gente está discutindo combinação de negócios, porque só vai ser considerado combinação de negócios pelo escopo do CPC 15 quando existe transferência de controle. Beleza, o que é o controle? É quando a investidor ele controla uma outra empresa no momento que ele está exposto aos retornos variáveis e tem os direitos sobre, né, os retornos variáveis decorrentes do seu envolvimento com a investida. E esse envolvimento com a investida está atrelado ao poder que esse investidor tem sobre as políticas financeiras e as políticas operacionais, tá? Como a gente já discutiu, presume-se que a empresa tem um controle quando ela tem mais da metade do poder de voto, mas existe outros tipos, né, de situações que a gente pode considerar que a empresa tem um controle, né, que a própria questão de se ter o poder de poder sobreinvestir das políticas operacionais e financeiras, mesmo sem os 50% do capital votante, vai te dar o controle. Você tem que se considerar aquela investida como controlada. Tá aí algumas outras situações aqui. E o poder em si, o investidor ele vai ter o poder no momento em que ele tem os direitos sobre a capacidade atual de dirigir as atividades relevantes da empresa, né, ou do negócio. O investidor ele vai ter o poder no momento que ele tem os direitos sobre decidir sobre as políticas de governo, operacionais e financeiras da outra entidade, né? E essas políticas operacionais financeiras elas estão atreladas ao que a gente está chamando aqui de atividades relevantes. São as atividades relevantes daquela outra entidade que vão gerar retornos variáveis para esse investidor, né? E aí o poder sobre a gestão dessas atividades relevantes consequentemente, vai te dar o direito de estar sobre esses retornos variáveis e estar exposto aos riscos desses retornos variáveis. Beleza? Que eu trouxe alguns tipos de transações que podem se enquadrar na definição da combinação de negócios. Como a gente já discutiu, a gente pode adquirir ativos e passivos e os direitos relacionados às atividades de uma entidade em si como um todo, ou parte, né, de adquirir alguns ativos e passivos e direitos que se enquadram no conceito de negócio como parte de uma outra entidade. Algumas formas de pagamento, né, como que podem ser feitos a questão da aquisição de uma outra empresa ou parte de uma outra empresa. Primeiro é a própria transferência de caixa equivalente de caixa, né? Transferência de banco, de dinheiro em si, propriamente dito. A assunção de passivos, né? Você assumir passivos daquela outra entidade em troca de adquirir o controle dela. Vamos ter em mente também que podem ser feitos das duas, não só de uma maneira, né? Parte você vai adquirir como a transferência de caixa equivalente de caixa, parte você vai assumir os passivos da empresa, beleza? E aí a terceira forma seria a própria emissão de instrumentos de participação societária, emissão de instrumentos patrimoniais.
é o que seria isso, a emissão de ações em troca do controle daquela outra entidade. Essa terceira situação, ela gera uma questão muito interessante, que quando tem uma situação que a empresa A, ela adquire a empresa B, né? E para isso ela, em troca do controle dessa combinação de negócios, ela vai emitir novas ações e dar essas novas ações para os antigos acionistas da empresa B, num total onde os antigos acionistas da empresa B acabam ficando com o controle da empresa resultante dessa combinação de negócios. Ou seja, a gente vê aí o que a gente chama de combinação de negócios reversa. Juridicamente, quem está adquirindo a empresa B é a empresa A. Só que, contabilmente, de acordo com o CPC 15, esse tipo de combinação de negócios, quem está sendo adquirida é a empresa A pela empresa B. A gente vai discutir isso mais para frente, mas é uma situação interessante que acaba sendo gerada pela aquisição, né, pela uma combinação de negócios a partir de emissão de instrumentos de participação societária, tá? De instrumentos patrimoniais. Como já discutimos, podem ser feitos mais de um tipo de transação e acaba uma última forma seria sem a transferência de uma contraprestação, só através de acordos, tá? Daí aqui eu trouxe 3 exemplos. Um exemplo 1, vocês dão pausa aí e dão uma lida no exemplo e tentam ver e tentam imaginar qual tipo, né, de reorganização societária que esse exemplo está trazendo. A gente discutiu isso na aula na segunda-feira e a gente viu que isso aqui é uma incorporação. No exemplo 2 também faz a mesma coisa, dão uma pausa, lê o exemplo e tentam ver qual é a forma de organização apresentada aqui. Eu não lembro qual era, mas por conta da crise no setor de telecomunicação, sobre uma recessão, decidiram por desmembrar uma cisão, né? Desmembrar seu patrimônio, vendendo parte dele no mercado, o restante na criação de 2 novas empresas. E o exemplo 3, mesma coisa, dá um pause e dá uma lida. Eu também não vou lembrar, mas acho que é uma fusão, né? Em assembleia acionista de ambas as empresas decidiram por juntar seus patrimônios, tá? Aqui a impressão é que dá que uma é subsidiária da outra, mas é só o nome do exemplo, tá? Elas são independentes. Só o nome das empresas aqui no exemplo não ficou bem colocado, né? Porque quando é uma subsidiária da outra, pode ser já presumia o início, o controle, né? Mas no caso aqui são empresas independentes. No final elas vão ter tá sendo uma fusão. Aqui eu trouxe alguns aspectos legais que a gente já discutiu lá atrás. Eu levei esses slides lá para frente, apresentei eles antes, mas eu acabei esquecendo de tirar aqui. Aqui vai trazer, a gente já discutiu na questão das algumas formalidades para começar uma reorganização societária dentro de uma empresa, né? O protocolo, a aprovação disso em assembleia, a aprovação do protocolo e a nomeação dos peritos, né? E aí eu trouxe aqui os direitos dos acionistas, rescindentes, no caso, os direitos dos debenturistas e dos credores, tá? A gente discutiu isso em aula também. Não vou me prender aqui, mas saibam que a Lei 6404 ela traz dispositivos que protegem, né, acionistas residentes de empresas antigas, no caso, empresas que estão passando por reorganização societária, tanto para os acionistas, quanto para os debenturistas, quanto para os credores, tá? Eu trouxe alguns artigos, parte da lei aqui, o artigo 224, aqui em relação aos acionistas. Nossa, aqui é questão do protocolo, né? Perdão. Vamos passar. E aqui o que tem que ser tratado em cada desses processos, né? E aqui os direitos dos acionistas dissidentes, né, de acordo com a 6404, dos debenturistas e dos credores, beleza?
Bem, eu não vou me prender nessas questões da Lei 6404, essas questões legais, mas na próxima aula a gente vai entrar a começar a discutir um método de aquisição apresentado pelo CPC-15, tá? Aqui fica para o critério de conhecimento e estudos da disciplina para vocês, beleza? Até a próxima, galera. Um abraço.